Jesus, Messias prometido ou o maior enigma da história? Judeus o rejeitam como o Messias, fato certo para os cristãos. Em apenas alguns minutos, você pode descobrir verdades que desafiarão tudo o que você pensava saber sobre fé e crença. Está pronto para essa jornada transformadora? Ainda para apimentar um pouco mais a história, vamos comentar sobre a relação de como essa história contribuiu com o início da guerra entre Israel e muçulmanos. Para os cristãos, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas para os judeus, especialmente os mais ortodoxos, essa figura se torna muito mais complexa e controversa. Eles aguardam até hoje a chegada do Messias prometido nas Escrituras. Essa rejeição profunda de Jesus como Messias carrega em si séculos de conflitos e desencontros, muitos dos quais ainda ressoam nas lutas por Jerusalém, uma cidade sagrada que sempre foi um ponto central de disputa. Hoje, vamos entender o porquê dessa rejeição e explorar o impacto dessa crença, que vai muito além das questões teológicas. Fique conosco até o final, pois essa história pode mudar a forma como você enxerga essas antigas disputas. A rejeição de Jesus no judaísmo. Para entender a rejeição de Jesus como Messias pelos judeus, precisamos voltar no tempo e examinar suas expectativas sobre o papel do Messias. No judaísmo, o Messias esperado é um líder político e espiritual, descendente direto do rei Davi, que traria paz, justiça e restauraria o reino de Israel. Esse líder seria responsável por libertar o povo judeu da opressão, restaurar a soberania de Israel e trazer uma era de paz duradoura, tanto para os judeus quanto para o mundo. Profecias como as de Isaías 9:6-7 falam de um governante que traria a paz, estabelecendo o reino de Deus na terra. Jesus, para os judeus da época, não correspondeu a essas expectativas. Em vez de se levantar como um líder político e militar que enfrentaria os opressores de Israel, Jesus pregava uma mensagem de paz interior, perdão e reconciliação com Deus, não de libertação política. Enquanto os judeus esperavam que o Messias os livrasse do domínio romano e restaurasse a glória de Israel como uma nação forte e independente, Jesus focou em uma libertação espiritual, falando de um reino de Deus que transcende o poder terreno. Isso criou um contraste significativo entre o que se esperava e o que ele realmente trouxe. Essa divergência se tornou ainda mais acentuada durante eventos históricos cruciais, como a Revolta de Bar Kokhba, 132-136 d.C. Durante esse período, Simon Bar Kokhba foi proclamado pelos judeus como o Messias, liderando uma grande revolta contra o Império Romano em busca de libertação nacional e restauração de Jerusalém. Os cristãos, no entanto, não apoiaram essa revolta. Eles viam Jesus como o verdadeiro Messias e acreditavam que sua missão já havia sido cumprida de forma espiritual. Para os judeus, isso foi interpretado como traição, solidificando uma ruptura entre judeus e cristãos. A revolta de Bar Kokhba teve um impacto profundo, pois, após sua derrota, os judeus sofreram grandes perdas, incluindo a destruição de Jerusalém como centro religioso. O fracasso dessa revolta marcou uma desilusão profunda em relação às esperanças messiânicas, e a rejeição de Jesus como Messias foi reforçada, uma vez que, para eles, o verdadeiro Messias deveria trazer a paz definitiva e duradoura. Essa ideia de paz era central na concepção judaica do Messias. Para os judeus, o Messias deveria trazer uma paz visível, uma paz política que acabasse com as guerras e estabelecesse a justiça em toda a terra. Quando isso não aconteceu com Jesus, a rejeição foi inevitável. A mensagem de Jesus, que apontava para uma paz espiritual e uma salvação individual, contrastava com o desejo de uma paz física e imediata para o povo judeu, que vivia sob a opressão romana. Esse momento histórico de ruptura, combinado com a rejeição das expectativas messiânicas, contribuiu significativamente para a separação entre judeus
e cristãos, algo que foi reforçado com o passar dos séculos. Jerusalém, uma cidade que deveria simbolizar a paz e a presença de Deus, testemunhou não apenas sangrentas batalhas ao longo da história, mas também se tornou um marco da rejeição de Jesus como o Redentor que muitos esperavam. Dentro do judaísmo, várias histórias foram contadas ao longo dos séculos, que reforçaram a rejeição de Jesus como o Messias. Uma dessas fontes importantes é o Talmud, um dos textos principais da tradição judaica. O Talmud é como uma coleção de leis, ensinamentos e discussões entre rabinos que foram reunidos ao longo de muitos anos. Ele serve como uma espécie de guia para a prática da fé judaica e a interpretação das leis religiosas. No Talmud, existem relatos que falam de Jesus de forma negativa, sugerindo, por exemplo, que ele teria conseguido seus poderes de maneiras não divinas ou até enganosas. Alguns desses textos também fazem referência a Maria, mãe de Jesus, de maneira desrespeitosa, questionando o nascimento de Jesus e colocando em dúvida a história cristã do nascimento virginal. Essas histórias ajudaram a criar uma visão de que Jesus era uma ameaça às tradições judaicas, e não o Messias prometido. Esses relatos, que passaram de geração em geração, foram importantes para manter a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Jesus era visto como alguém que não se encaixava no papel de Messias que os judeus esperavam, e essa rejeição moldou profundamente a maneira como os judeus encaravam o cristianismo. Ao longo do tempo, essa separação influenciou até as tensões culturais e religiosas entre os dois grupos. Além disso, essas diferenças teológicas também têm um impacto direto nas disputas históricas por Jerusalém. A cidade, que é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, carrega em si essas divisões religiosas. A luta por Jerusalém reflete a longa história de conflitos espirituais e culturais que surgiram de visões diferentes sobre quem era Jesus e o que ele representava. Até hoje, essa disputa influencia os conflitos atuais, tornando Jerusalém um símbolo das tensões entre as três grandes religiões. Questões teológicas e históricas. A rejeição de Jesus como o Messias não se limita às percepções culturais. Ela está profundamente enraizada nas diferenças teológicas. Os judeus acreditam que o Messias será um líder humano, que estabelecerá um reinado de justiça na terra, enquanto para os cristãos, Jesus é o Messias divino que ofereceu redenção e salvação por meio de sua morte e ressurreição. Como profetizado em Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Para os cristãos, essa passagem se refere ao sacrifício de Jesus na cruz, onde ele trouxe uma paz espiritual que transcende qualquer conflito terreno, incluindo as batalhas por Jerusalém. Os cristãos também acreditam que Jesus cumpriu outra profecia importante em Miqueias 5:2, que diz: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus nasceu em Belém, cumprindo essa profecia que, para os cristãos, confirma sua identidade como o Messias. No entanto, para os judeus, a ideia de um Messias que sofre e morre não está de acordo com suas expectativas, que são de um líder que trará paz e restauração visível a Israel, como previsto em Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus foi rejeitado por muitos de seu próprio povo, o que para os cristãos é mais uma prova do cumprimento das Escrituras. Só lembrando,
Se está comigo até aqui e está gostando, já curte, compartilha, segue a gente se inscrevendo no canal. É muito importante isso para quem produz conteúdo continuar firme na produção. E ajudamos trazendo informação cada vez para mais pessoas. E é de graça. Então já agradeço e vamos um pouco sobre a guerra agora. Aqui um parênteses que faz muito sentido. A relação da religião com a guerra e porquê da localização. Mas essa questão vai muito além da rejeição de Jesus. Jerusalém, a cidade sagrada, não é apenas o centro das expectativas messiânicas judaicas. Ela também é fundamental para o cristianismo, sendo o lugar onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Para os muçulmanos, Jerusalém é sagrada, porque o profeta Maomé, segundo a tradição islâmica, ascendeu aos céus a partir da cidade, tornando-a o terceiro lugar mais sagrado do Islã, e por isso é o epicentro da guerra. Além de fronteira entre os territórios, é considerado solo sagrado para ambos. Essa sobreposição de significados faz de Jerusalém um dos principais pontos de conflito no mundo, sendo disputada há séculos. A atual guerra entre judeus e muçulmanos é mais um capítulo nessa longa história de tensões que envolvem não apenas território, mas identidades espirituais e culturais. A luta por Jerusalém é, ao mesmo tempo, uma luta por poder, fé e controle dos lugares mais sagrados do mundo. Jerusalém, que deveria ser um símbolo de paz e união, tornou-se o epicentro de disputas religiosas que atravessam os séculos. Será que essas divisões podem ser superadas? Ou será que a verdadeira riqueza da experiência humana reside justamente na diversidade de perspectivas e crenças? A história de Jesus, a rejeição messiânica pelos judeus e a disputa pela cidade sagrada nos convidam a refletir sobre como podemos encontrar uma maneira de coexistir, respeitando essas profundas diferenças religiosas. Jerusalém continua sendo um reflexo vivo dessa batalha espiritual e física, uma cidade em que a busca pela paz parece tão eterna quanto sua própria história. Ao chegarmos ao fim dessa jornada, é importante refletirmos sobre a principal questão que discutimos: a contradição de Jesus como Messias. Para os cristãos, ele é o cumprimento das profecias, o Filho de Deus que trouxe redenção e salvação ao mundo. Para os judeus, no entanto, o Messias ainda está por vir, e Jesus não se encaixa no papel esperado desse líder que traria paz e justiça à terra. Essa diferença de entendimento é uma das maiores divisões que marcaram a história das religiões. Mas, além dessa divergência teológica, há outro ponto central que merece nossa atenção. Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, que se tornou um símbolo de divisão ao invés de união. Jerusalém, que deveria representar a presença de Deus e a esperança de paz, hoje é o centro de conflitos que atravessam gerações e continuam a separar povos. A cidade carrega consigo as marcas dessas divisões, e o conflito atual nos lembra que, em nome da fé, muitas vidas ainda são perdidas. Neste vídeo, nosso objetivo foi esclarecer essas complexas questões históricas e espirituais, mas também trazer uma reflexão profunda. Será que vale a pena continuar essas divisões? Jesus, o centro da fé cristã, pregava o amor, a compaixão e a união entre os povos. Se a verdadeira mensagem de Deus é a paz, será que devemos continuar a focar nas diferenças e nas lutas, em vez de buscar o que nos une? A igreja, a fé e a espiritualidade não são feitas de pedra e madeira, não estão limitadas a templos ou cidades. Elas vivem no coração de cada um que crê. Então, será que não é hora de repensarmos o valor dessas divisões e focarmos na unificação? A verdadeira luta não deveria ser por territórios, mas por um mundo em que todos possam viver suas crenças com respeito e harmonia. Esse é o convite que deixamos a você. Reflita sobre o que realmente importa. Em vez de continuar a dividir, busquemos o que pode nos unir. Afinal, é na paz e na compreensão
que encontramos o verdadeiro Espírito de Deus. Se essa mensagem fez você pensar, deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Juntos, podemos continuar essa conversa e buscar formas de promover a união, não a separação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se esse tema te fez refletir e você quer continuar explorando essas histórias, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.